agropecuária é um fator determinante na história do Piauí. E é por isso que hoje a gente vem até Campo Maior, na verdade numa fazenda nessa região, para contextualizar um pouco das nossas tradições e conhecer esta fazenda que tem mais de 300 anos. É uma forma de contar a história também do Piauí, da região de Campo Maior. Eu estou aqui com Osvanilson e a Jaqueline Lages, que são proprietários e que vão nos receber hoje para uma tarde, na verdade um dia especial, já que o turismo rural já está nessa realidade hoje aqui nessa região? É um potencial enorme, potencial turístico na região de Campo Maior, sempre foi. E quem deu início a essa descoberta em Campo Maior do turismo rural, que nos abriu os olhos para isso, nos despertou para isso, foi um convite do Sebrae, através da Séries Rebelo, que veio até a fazenda no primeiro Sabor Maior. Foi a primeira vez que surgiu a ideia de turismo rural em Campo Maior. A convite dela, em nome do Sebrae, para se fazer a primeira semana gastronômica de Campo Maior. Daí, esse tema veio sendo discutido, vem sendo ampliado. O Sebrae foi maravilhoso nesse ponto, porque tentou nos conduzir nisso aí, não é? Inclusive, nos orientou proporcionou várias viagens para o sul de Minas, Rio, Espírito Santo, para ver como funciona o turismo rural naquelas localidades, na Paraíba. E foi sempre a série mostrando que no Piauí, que foi a finalidade dessa viagem, que o Piauí existe um potencial que, como nos demais estados, isso é desenvolvido plenamente, com toda eficácia. E o que tem de bacana num dia de fazenda, o que é possível vivenciar aqui de forma prática? O dia de fazenda, ela começa com a ordenha. A primeira coisa do turismo rural é você sair do congestionamento urbano e ser privilegiado com a natureza. A fazenda tem todo esse resquício da história da região toda. Eu queria que você falasse, Osvanilson, como é ficar aqui nesses fins de semana, como é receber os amigos também e apresentar esse clima rural. Aqui a gente sempre recebe os amigos, porque graças a Deus é uma fazenda que tem uma estrutura relativamente boa. E eu tenho um apoio muito grande da minha esposa, porque ela é muito difícil a mulher gostar do campo. E nesse ponto eu me identifiquei, né, com ela e nós trabalhamos aqui. Todo final de semana nós damos assistência a essa propriedade. E é uma propriedade que veio de herança, né, da avó dela. Aqui era uma gleba de 5.000 hectares e nós conseguimos aqui preservar do jeito que era ela antigamente. E aqui nós praticamente nós passamos o nosso lazer aqui todo final de semana, praticamente. Aqui a gente cria bovino, caprinos, ovinos, entendeu? Quantos anos? Mais de 300 já, não é, Jaqueline? 300 anos, sim, 300 anos. Eu tenho um livro que era do órfão José Barbosa Ferreira, que era o pai da minha avó, Maria Vitória Castelo Branco. Neste inventário que foi feito, lá data de 1848, quando ele foi para a Inglaterra, antes dele receber isso aqui. Então, de lá para cá, você vem, já era de seus pais, né? Então, a gente faz essa avaliação dado esses dados de sucessão, né? Tem essa ideia cronológica. Então, arquitetura de influência portuguesa, tem todo o imobiliário da época e a partir de agora a gente vai conhecer um pouco mais, né, já que você nos convida para adentrar essa imensidão de história. Sintam-se à vontade, viu? Então, vamos lá com a gente. Olha só a porta, a chave, né, Osvanilson? Por aqui já passaram muitas pessoas, toda uma história familiar. Jaqueline, e a porta, ou entrar, né, Osvanilson já pode ir abrindo para a gente, é o que representa as boas-vindas do estilo piauiense de ser.
o estilo piauiense. Inclusive, tudo aqui tem um pouco da história. Tudo que tem aqui, as portas poderiam ser feitas, na época da revitalização, ter sido emassada para cobrir as imperfeições, tirar os veios de madeira que foram apagados ou concretizados ao longo do tempo. Nós fizemos questão de não tirar nada. Jogar a tinta para manter. É como se você não precisasse de maquiagem. O que a gente quer mostrar aqui no turismo rural, você tem que mostrar a realidade, a autenticidade de cada objeto. É isso que é bonito no turismo rural. Tem uma verdadeira árvore genealógica ali representando a família, né? Eu acho que é um dos pontos mais tradicionais da história familiar aqui. Então, aqui, quando nós pensamos nesse salão, nós fizemos assim, como se tudo foi muito pensado. De quem nós herdamos essa fazenda? Nós herdamos por sucessão. Minha mãe não era filha legítima. Minha mãe foi adotada, mas era da família Rita Diniz Fortes do Rego, família da minha mãe. Era um lado da família muito humilde, muito pobre, e foi adotada por uma senhora prima de seus pais, de um poderio econômico muito grande. O baú ainda está aqui, né? Esse é o verdadeiro original. Então, eles tiveram essa atitude que eu chamo assim de benemérita, de adotar uma pessoa, uma familiar que não tinha condições, e deu essa oportunidade à minha mãe. Quer dizer, a história da minha mãe é a história mais bonita que eu já vi, porque em meio a 18 irmãos, ela foi adotada por uma pessoa por um juiz de direito e por uma mulher que teve uma educação por excelência, e que teve, acima de qualquer coisa, o espírito benemérito da adoção. Então, a família sempre unida em torno desses momentos e tem que guardar esses valores históricos, né, Osvanilson? Isso aqui, a minha mulher, nesse ponto, ela preserva tudo na originalidade, né? Aqui a gente elegeu alguns pontos principais da casa para conhecer mais, inclusive também tem lendas relativas a toda essa história da arquitetura e do local, e a gente vai conhecer. Temos para isso alguns convidados, como o professor Oswaldo, um professor que está fazendo uma tese sobre as fazendas de Campo Maior, e claro, também algumas celebridades do Piauí que você vai acompanhar. Madeiras de móveis clássicos que remontam e que contam a história das fazendas, dos lugares, sempre presente e resgatando essa história. E o Oswaldo vai apresentar para a gente esse espaço e falar um pouco da importância da fazenda trabalhada para a história do Piauí. Eu queria que você falasse um pouco nesse contexto. Oswaldo, como professor, apreciador de arte. Olha, a fazenda trabalhada é um dos exemplares mais importantes que conta a história do Piauí. Aqui estão registros de praticamente 3 séculos de história do nosso estado. É onde tudo começa, é aqui nessa região e nesta casa que já é toda em estilo português, com mobiliário típico português e com bastante história. Por exemplo, essas pedras, elas eram usadas para essa situação, né? Substituir imóveis. Corretamente. Há 300 anos, a fabricação de móveis aqui era muito difícil porque nós não tínhamos os artífices, os artesãos próprios para a confecção de móveis sofisticados. Então aproveitava-se de tudo, inclusive a pedraria, para pegar, incrustar nas paredes, fazendo assim uma mesa de apoio e com o passar do tempo se acrescentando essas peças de madeira, formando oratórios ou armário para guardar objetos. Que ainda hoje roupas são utilizados. A gente pode abrir aqui, olha, e ver o que a Jaqueline guarda. Tem desde a cajuína, a parte de bebidas, mel e também alguns indumentária de animais, tudo. Inclusive tem umas lamparinas lá lindas. Tá vendo lá? Formas de bolo que os europeus usavam no início do século, essas formas de bolo da gastronomia, né? Olha só. Eram formas de bolo. Eles veem que eles estão bem gastas, usadas pelo tempo, são originais. Aqui se confeccionavam os bolos de antigamente, né? Elas são muito usadas. Também são muito usadas a parte de cerâmica. São os adornos cerâmicos do século
passado, né, de 200 anos, ó. E também os candelabros, as velas dos candeeiros que chamavam, ó. As mangas dos candeeiros. São muitos, era muito usado os candeeiros. Olha, lamparinas que eu falei. As lamparinas, né? Eles usavam. Aqui tem história essa lamparina, já. É. Tá bem gasta pelo tempo, mas era o que se usava, né? Nas fazendas era o que se... Eles frequentemente iluminavam as residências com isso, né? Com esses objetos de adorno. Aqui também eu gosto de mostrar as pessoas de um nível, assim, os empregados, os vaqueiros, que eram tipicamente da lida do campo. São gastas pelo tempo, porque foram muito utilizadas as esporas, os estribos, ó, que é os vaqueiros quem usavam. Quando você tinha um nível social mais elevado, que era do senhorio, eles passavam a ser de uma liga metálica, eles são de ferro. Eles usavam esse mesmo artefato, só de uma liga metálica mais nobre, que era opaca. De acordo com o contexto, o material metálico ele se distingue, que já é de bronze, né? Eles mudavam. Outra coisa também que eu chamo a atenção para a gastronomia... Mas tem coisa que a gente chama a gastronomia... É o baú da Jaqueline, viu? São os pilões, ó. Isso aqui eram os pilões de pisar tempero de antigamente. De bronze, né? De bronze, ó. Elas pisavam nesses pilões de bronze, ó. Olha só, isso aqui é um dos quartos da fazenda. O Oswaldo vai falar pra gente do estilo dessas janelas, que são bem mais elaboradas, seguindo essa tendência do estilo português mesmo, né, Oswaldo? É verdade, a casa toda é em estilo português, século XVIII, certo? E foi preservado toda a sua estrutura, todo o seu mobiliário. Essas janelas, elas são tipicamente portuguesas. Elas são baixas para que a ventilação pudesse realmente adentrar os ambientes. Esse quarto aqui é um quarto do casal, no caso, com mobiliário típico da época. E aqui, Rivanildo? Pois é, a porta do quarto do casal retrata um comportamento familiar da época, não é? Eu queria que você falasse pra gente. Justamente um comportamento... Tá vendo aqui? Olha só essa tranca. Um comportamento. O que há de diferente nessa porta? A tranca aqui é por dentro, né, do quarto das moças. Aqui é o quarto do casal, as filhas passam para o quarto e o pai é quem tranca por fora, para que elas não pudessem sair. Só sairia quando acordava e chamava o pai ou a mãe, aí é que ele abria. Então a tranca é por fora, fica dentro do quarto do casal e não no quarto, porque elas não abriam a porta, só quem podia abrir o quarto das moças, o pai ou a mãe. É muito interessante. Tudo isso continua muito bem A moça preservado. aqui, viu? Olha só. As moças. Olha só, as pedras fazem parte do mobiliário da fazenda trabalhada e também ajudam a contar a história, um pouco lendária também, mas isso a Jaque é que vai contar. Essa pedra desse quarto das moças tem uma história interessante que eu queria que você falasse um pouco pra gente, Jaque. A história que mais enfatiza essa pedra e chama tanto a atenção desta pedra é porque, até pela ostentação dela, deveria ter também por trás de tudo isso uma história de ostentação assim e trágica. Por quê? Conta-se a lenda, até que ponto é lenda, porque a escrava existiu e foi vendida, é fato verídico que ela existiu por aqui e foi vendida. Mas conta que durante sua existência, o feitor da fazenda, em vir do campo, no término dos seus trabalhos diários, pediu à escrava que ajudasse a tirar a indumentária de vaqueiro, puxar as perneiras, como se chama. E ela foi fazer esse auxílio a ele. E daí gerou um ciúme da esposa do feitor e cobrou ciúme da escrava. E por esta razão quis vingar-se da escrava por causa do ciúme, pela passionalidade dela, e conta-se a lenda que mandou matar essa escrava de uma forma muito dolorosa. Ela corre para a casa grande para procurar proteção, aqui, né? Que era para procurar proteção, se afugenta debaixo desta pedra. Ao se afugentar, o algoz, certamente encomendado por esta mulher para esse fato, chega no alpendre, encontra uns ferros de boi
no alpendre, tira a parte do fundo do ferro de boi, ficou como um espeto. E adentra a casa e assassina a escrava, espetando-a debaixo dessa pedra. É uma lenda macabra, né? Assim, É uma lenda macabra, dolorosa, e que assim contam. Desta lenda, eu acredito que tenha sido uma lenda, porque veridicamente o que eu tenho nos anais do inventário do dono da fazenda, ela foi vendida. Então, que eu concluo que essa morte não foi aqui, porque se ela saiu viva, não foi aqui. Mas os mais antigos contam sempre isso. Eu conto como lenda. A minha versão é lendária. Mas dizem que ela aparece aqui? Não. Ela viveu aqui e daqui foi vendida, porque consta no inventário do José Barbosa Ferreira, pai de Maria Vitória Castelo Branco. Eu tenho esse inventário da venda da escrava Felicidade. Eu confio. Que nome lindo, né? Felicidade de uma morte trágica, lamentavelmente. De uma lenda trágica, não é? E também conta-se que ela foi sepultada no cemitério que fica na Fazenda Jatobazal, que foi um segmento da Fazenda Serra, porque a Fazenda Serra era uma totalidade dividida entre Jatobazal, Trabalhado... Era uma fazenda escravocrata, na época, com muitos, né? Era uma fazenda escravocrata de pessoas que vendiam os escravos e que eram abolicionistas, por isso eles não queriam escravatura aqui. Nossos avós eram contra a escravatura, apesar de naquele tempo, porque era um contexto de época. Não há como fugir disso, não é? A escravidão era um fato real no Brasil naquele contexto histórico, né? E ele não poderia ser diferente aqui, né? Trabalhado fez parte desse contexto histórico de época, mas não quer dizer que ele... Aí vira lendas, né? Dizem que tem uma aparição aqui, você nunca viu isso, né, Jaque? Eu nunca vi aparição nenhuma nesta casa. Eu, inclusive, fico aqui semana, durmo só, não tenho problema nenhum com isso. Minhas filhas, aqui é um quarto de solteiro. Nem um ranger de portas nada, nada. É só o ventinho bom que Deus dá, né? Pra nos refrescar do calor do Piauí. E o canto dos passarinhos de manhã. Pois né? é, só isso, nada mais. Quem faz o bem não anda aparecendo assim fácil, não. Saudade, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantiga de águas claras soluçando.